Então, gente, agora a gente vai entrar para um outro tema, um outro subtema da nossa disciplina, e nós vamos falar agora um pouco sobre, nós falamos sobre a questão da ecologia e agora nós vamos falar sobre a biologia, a antropologia teológica e a biologia. Então, o nosso tema é a biologia, a relação existente entre os humanos e os outros seres vivos. E aí a gente está agora com o livro O Humano Integrado, também do Afonso Garcia Rubio, tá? Para a gente ter um pontapé inicial aqui da nossa discussão, tá bom? Então, primeiro ele vai falar como é penoso esse caminho, né, dessa abertura do mundo quando se abriu para a ciência, para a cultura moderna e essa tentativa de dialogar e de se aproximar desse homem que estava já passando por outros processos de transformação. Porque é óbvio, o homem se transforma, a sociedade se transforma. A sociedade se transforma, o homem se transforma. O homem está sempre em transformação. A sociedade está sempre em transformação. Então, ele comenta como no passado a teologia e a filosofia andavam de braços dados, né, de um modo tão harmônico, né, um respondendo ao outro, a teologia dando respostas, usando termos da filosofia, usando formas de raciocínio da filosofia para montar a sua teologia, a sua explicação da fé, né, o seu diálogo com o homem daquela época. E isso se deu durante tantos séculos, né? Entretanto, o mundo filosófico grego ficou subvertido e, nesse ponto, a teologia, de um modo geral, ela não soube reagir à altura. Então, conforme o mundo foi se transformando, a filosofia foi se transformando, o pensamento humano foi se transformando e o discurso teológico, né, foi permanecendo dentro de si mesmo, engessado, porque se considerava já completo, não compreendendo que esse ser humano ainda estava em transformação. E eu digo para você, ainda está, o ser humano está em contínua transformação. Então, a antropologia teológica é essa tentativa de continuar respondendo e dialogando com esse homem que está sempre em transformação, sem abrir mão da sua essência, daquilo que é fundamental. Porque a gente também tem que prestar muita atenção nisso, né? Não é porque o mundo está de cabeça para baixo que a gente então vai colocar a teologia também de cabeça para baixo. A gente sabe que alguns teólogos fazem isso, né? Mas a gente hoje vai falar sobre a questão da biologia, tá? Então, a teologia, com a mudança desse homem, a partir aí da pós-modernidade, né? Da modernidade e pós-modernidade, ela foi ficando distanciada desse ser humano. Como ela foi se fechando, isso foi tornando esse distanciamento cada vez mais real, né? Então, a teologia não acompanhou essa mudança acelerada do pensamento humano. Então, a verdade cristã sobre o ser humano, para esse homem que agora estava já com uma nova visão de mundo, novos elementos de interpretação, o que aconteceu? Ele considerou o discurso da teologia, a explicação da teologia, ultrapassado. Não é assim que a academia, principalmente, né, vê a teologia e vê os cristãos, acham que os cristãos são ultrapassados, obsoletos. Então, como consequência disso, diante das novas descobertas científicas, a teologia continuou durante um longo tempo com a sua visão mais sem renovar, sem tentar acompanhar esse mundo que estava se transformando. Então,
realmente houve um divórcio amargo e ressentido entre a teologia e a modernidade. Então, o homem moderno não conseguia mais dialogar com a teologia e nem a teologia com esse homem moderno. O homem moderno vinha com descobertas e conceitos muito diferentes, e a teologia crendo, né, que estava absolutamente embasada nas suas afirmações de fé, não compreendeu que poderia ainda caminhar na direção desse humano, na direção dessa sociedade em transformação, né? Então houve essa ruptura que há até hoje. Você percebe isso? Como é que você vê essa ruptura do mundo atual com a teologia, com o cristão e até com o evangelho? O evangelho, gente, quando ele alcança o coração humano, ele realmente é suficiente, o poder do evangelho, para transformar qualquer pessoa. Eu me lembro, você deve conhecer um autor muito conhecido, Augusto Cury. Ele trabalha nessa área de psicanálise, um homem muito respeitado, acadêmico, né? Bem sucedido, escritor também. E ele enxergava esse abismo entre a fé, especialmente a fé cristã, e o mundo real, né, um mundo acadêmico. Então ele começou a pesquisar a Bíblia para mostrar que Jesus era uma fábula, que Jesus era inventado, foi inventado no laboratório da igreja, né? Nos porões da igreja foi criada então a Bíblia e criada a imagem de Jesus. E conforme ele foi estudando, lendo a Bíblia, ele foi descobrindo que Jesus foi realmente alguém extraordinário, real, vivo, poderoso, né? Então, mas em geral os acadêmicos, e não só os acadêmicos, mas a sociedade até, que também é fruto desse pensamento acadêmico que é disseminado nas escolas e muito especialmente nas universidades, ele se divorcia dessa fé, ele se distancia desse Criador muitas vezes porque nós, a igreja, não conseguimos dialogar com esse ser humano. Você pensa assim, você consegue perceber isso? Você consegue enxergar isso que eu estou falando? Então, o avanço da ciência, essa nova visão do ser humano, essa nova visão do mundo, por um lado foi realmente distanciando o ser humano das coisas de Deus. Por outro lado, também se cresceu aí, começou a instigar a prioridade aos dados bíblicos antes de qualquer sistematização teológica, ou seja, queriam se provar se a Bíblia é verdade ou não, se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela é um livro realmente sagrado, ou se ela não passa de ser um engano para as pessoas, né? A exegese bíblica veio assim aprofundando muitas questões, e aí outras questões também, né, gente? Porque a Bíblia, ela não... Quer dizer, quando você vai estudar, fazer exegese da Bíblia, ou estudar com uma lente de pesquisa tão somente, né? Não com o olhar da fé, mas nós não podemos ignorar como esse livro foi escrito. Então, até para se questionar a Bíblia, você precisa de ferramentas justas, inteligentes para fazer esses questionamentos, porque se simplesmente um acadêmico tenta desvelar esse livro, né, pelo caminho do questionamento tão somente, talvez ele saia frustrado, né? E você certamente conhece o pastor Rodrigo Silva, que ele é um arqueólogo, e a gente vê coisas brilhantes que esse homem revela para nós através dos seus vídeos, dos seus estudos, né? Compartilha conosco informações que muitas vezes nós não teríamos acesso. E que bom que ele faz isso, né? E eu fico mais feliz ainda quando ele vai
adentra este mundo acadêmico no qual ele faz parte para poder discutir também muitos temas. Mas uma coisa impressionante que eu estava ouvindo uma vez uma palestra dele, né? Ele falando que ele estava no meio acadêmico, fazendo um dos doutorados, me parece, dele. Então, era um meio, o doutorado dele em Bíblia, né? Em arqueologia, em Bíblia, ou seja, teologia, todo voltado para essa área. E quando alguém falou algo tipo, quando abriu o Mar Vermelho, já colocando como fato consumado de que isso não aconteceu, ele se levantou e ele perguntou, né, questionou, mas como vocês estão tendo esse dado como que não tenha acontecido? E aí alguns riram, você acredita em fábula? Você acredita? Só que não sabiam, né, assim, que ele é um pesquisador muito sério. E aí ele começou a questionar também uma série de coisas que nós temos como verdades dentro da literatura, dentro da filosofia, que não existe comprovação ou o mínimo de comprovação, e nós levantamos, nós humanos que eu digo, né? A ciência levanta como uma bandeira inquestionável, ao passo que dados de comprovação bíblica históricos muitas vezes são ignorados, menosprezados, e talvez até as pessoas nem saibam quantos dados existam e jogam aquele assunto como se fosse já um assunto vencido, um tema vencido. Então, eu achei muito bacana o depoimento dele, desse enfrentamento, até dentro de um ciclo religioso, judaico-cristão religioso, que era o ambiente onde ele estava, e as pessoas tinham já como ponto pacífico que aquele fato lá do Mar Vermelho é só uma maneira de contar a história bíblica, mas que não havia acontecido. Então ele começa a trazer dados concretos de pesquisas e arqueológicos, e eu achei assim brilhante, achei uma discussão deliciosa, né, de que como a pesquisa ela é importante, como fundamento é importante, até para a gente dialogar com a ciência, né? Não é necessariamente querendo se sobrepor, mas nem numa postura necessariamente combativa, mas quando você vai com uma autoridade de dados e de conhecimento, você tem muito mais possibilidade de ser ouvido. E não no sentido de combater, mas no sentido de ser incluído, que aquele conhecimento, que aqueles dados, que aquela pesquisa bíblica, arqueológica, ou seja, qual for, não seja ignorada diante da academia científica, né? Então, por isso é importante, quem sabe você vai trilhar esses caminhos aí acadêmicos, né? Se você tem essa vocação, você tem esse desejo, né? Coloca diante de Deus e prossiga, né? Porque é importante termos pessoas também na área da teologia que tenham esse fundamento sólido e profundo de pesquisas e saiba também discutir, expor, compreender, dialogar com as demais ciências, ok? Então, eu achei isso bem bacana da parte dessa experiência que ele teve. Então, a exegese bíblica, nesse período, começou também a questionar tudo, questionar os milagres, questionar o extraordinário que existe dentro da Bíblia. Aconteceu, é só figurado, não foi bem assim, o mar não abriu, e aí várias situações, né, começaram a colocar em xeque-mate diante da Bíblia. Então, esses enfrentamentos foram importantes também para a teologia e são importantes até hoje, porque para nos fazer entender que o ser humano está sempre evoluindo, está sempre se transformando e que nós, enquanto teólogos, teólogas, nós, enquanto igreja de Deus na Terra, precisamos compreender os desafios que nos são postos por esse ser humano. Afinal, a mensagem redentora é para alcançar o ser humano, né?
Então não adianta a gente estar falando uma coisa e eles estão falando outro idioma, nem a gente está entendendo nada, nem eles estão entendendo nada daquilo que nós estamos falando. Então, ainda existe essa visão de mundo e do ser humano que a ciência atual considera inaceitável. Então, muitas vezes, ficou na moda essa palavra negacionista, né? Então, ficou na moda. Então, o cristão, para muita gente, ele é tolo, ele é retrógrado, ele é colocado assim como alguém lá do século passado, alguém meio até imbecil, meio idiota, que não evoluiu, que não acompanhou o mundo da tecnologia, o mundo da ciência, um mundo que se transformou. Por isso, a antropologia também é importante, porque vai ser a tentativa do diálogo com essas diferentes ciências que foram crescendo e a gente ficou lá atrás com a nossa teologia já cristalizada, tá? Então, por isso ela é muito importante. Então, o novo rumo da teologia, que é a antropologia teológica, ela tem buscado esse diálogo com a modernidade, tá? Com esse homem moderno. É fácil? Não é fácil. Existem equívocos? No meu entendimento, sim, existem equívocos, mas existem também acertos para a gente poder explicar, né? Porque o fato de você dialogar, você também tem que ter cuidado para você não abrir mão daquilo que é imutável, né? Você pode falar para a criança sobre, vamos supor, a matemática, né? A adição. Você pode começar a falar, mostrando objetos, ó, esse mais esse, ó, tem uma caneca, tem um copo, quanto será que eu tenho aqui? Até expressões mais complexas, mas você não pode mudar o fundamento, né? Você pode mudar até a linguagem para tornar acessível aquele fundamento que você tem nas suas mãos. E no nosso caso, o nosso fundamento é Cristo. Então, isso não pode mudar, isso não pode ser negociado. O pecado, a ruptura que o pecado gerou, o homem condenado à morte eterna, a dádiva de Deus, a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o cumprimento do sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, quando ele paga o preço da redenção humana, a ressurreição de Jesus que confirma o seu poder de senhorio e de salvador, e a oportunidade de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é imutável. A nossa linguagem pode se adaptar, a nossa reflexão pode tentar expandir para acompanhar aquilo que o conhecimento que o homem já estabeleceu até aqui. Nós não podemos ignorar isso, mas nós precisamos então estudar e ver a melhor maneira nesse diálogo. Eu volto já já.